Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso webinário Mudando a Sua Energia, Mudando a Sua Vida. Hoje eu quero te mostrar o campo que não podemos ver, mas que molda a nossa realidade. Hoje nós vamos falar sobre energia. Nós vamos olhar para o ser humano de uma forma completa e holística. Holística aqui no sentido total. Nós vamos olhar para o ser humano como matéria, como mente, como emoções, como espírito. Eu quero te mostrar o que compõe a nossa existência. Eu vou trazer conceitos aqui que talvez seja muito disruptivo para você. Talvez você vai precisar quebrar alguns paradigmas, alguns conjuntos de crenças que estão moldando a tua realidade do jeito que você tem experienciado ela. A realidade é uma só. Só que ela tem vários níveis, aonde nós percebemos esses níveis com habilidades e capacidades diferentes. O que eu quero hoje nesse webinário é te dar o caminho para adquirir essas habilidades, essa capacidade de perceber o que está invisível aos nossos sentidos, o que está invisível aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, o que está invisível aos nossos sentimentos. Eu quero te mostrar como desvendar e como desbloquear o que está oculto e velado na tua trajetória, na tua jornada de vida. Muitas vezes a gente fica bloqueado, travado na vida, sem saber qual é a causa, qual é a origem, porque a gente fica procurando exatamente nesse mundo material. E muitas vezes a origem, a causa não está nesse mundo material. Muitas vezes está no mundo metafísico. E aí, já vamos começar a nossa aula aqui, o nosso webinário, e nós vamos começar conversando sobre o que é a metafísica. Quando a gente fala de metafísica, a gente tem que ir para visitar a etimologia e entender que meta significa além de. Então, a metacognição, além da cognição. A meta-análise, além da análise. Meta-modelo, além do modelo. Então, meta é a palavra que vai nos direcionar para além de. E aí, física é o físico, né? Então, metafísica é além. Aí aqui a gente vai apagar esse E da física. Foi? Então, quando a gente fala de metafísica, a gente está falando tudo que é além da física, além do material, além do que a gente consegue tocar, além do tangível. Quando a gente entende que toda vez que a gente fala de metafísica, a gente está falando que é algo que a gente não consegue pegar, é algo que a gente não consegue tornar tangível, a gente aqui vai falar de emoções, a gente aqui vai falar de pensamentos, da mente, aqui a gente vai falar da energia, da vibração, a gente vai falar um pouquinho de física quântica, mas não se preocupe, de uma forma muito, muito simples. A gente vai falar sobre a espiritualidade. O que é a espiritualidade? Porque tudo isso que eu falei é metafísico. Está além do físico, está além da matéria, está além da realidade. Quando a gente fala de metafísica, então a gente está falando de tudo aquilo que está além da física. Bom, definimos aqui o que é metafísica e achamos o tema do nosso webinário, que é a metafísica, porque aqui a gente quer mudar a nossa energia para mudar a nossa vida. Bom, quando a gente fala de metafísica, então, eu estou falando dos teus traumas, eu estou falando das coisas que você acredita, eu estou falando do teu comportamento automático. Pô, André, mas por quê? Por que isso é metafísica? Porque onde está a tua crença? Me mostra. Pega aí, vamos abrir o teu cérebro e você vai me mostrar, ó, aqui nessa região, nesse conjunto de neurônios, está a minha crença de escassez. A gente não consegue fazer isso, né? Nem a própria neurociência ainda chegou a esse nível de apontar exatamente onde está um padrão de sinapse, né? Um padrão neuronal. Então a gente não tem como
apontar aonde estão as crenças, aonde estão as memórias dos traumas, aonde está o comportamento operante ali, aonde que você tá, o comportamento que você tem automático de fumar, de comer demais, de beber demais, de procrastinar, de dar preguiça. A gente não consegue apontar aonde está, qual é o tamanho, quantos quilos tem, qual é a se é sólido, se é gasoso, se é. A gente não consegue fazer isso. Então a gente, a partir de agora, vai considerar que isso é metafísica. Aí você fala, porra, André, mas quando tu fala de energia, é disso que você está falando? Não, isso aqui é 5, 10% de tudo que a gente vai ver. Para a gente ter um start aqui, eu quero te mostrar um conceito que mudou a minha realidade, que mudou a minha visão de mundo. Que a partir de eu entender esse desenho que eu vou fazer para vocês, eu comecei a priorizar movimentos diferentes na minha vida. E aí a minha vida começou a ter uma clareza maior. A minha vida começou a realmente a abrir, caiu o microfone, a abrir os caminhos. A gente tem que entender que existe uma hierarquia no universo. O primeiro princípio dos antigos egípcios se chama o princípio do mentalismo. E o que esse princípio diz? Ele diz que o todo é mente, que o universo é mental. Então, aqui a gente vai seguir esse princípio, ok? Então, o todo é mente, o universo é mental. Anota aí. Preciso que você anote isso. O todo é mente, o universo é mental. O que esse princípio egípcio está falando para gente? Que o universo ele é todo mental. Só que é uma mente que a gente não pode, em momento nenhum, confundir com a nossa mente. É uma mente incognoscível. Ou seja, é uma mente que a gente não consegue descrever. A gente não consegue qualificar. A gente não consegue é, dar uma característica para essa mente. Logo, essa mente do todo, a gente vai considerar espírito. Então, a energia, a onda do universo, ela é espírito. Só que esse espírito é um espírito como se fosse uma mente universal. O todo é mente, o universo é mental. Então, quando a gente fala de Deus, quando a gente fala do Criador, quando a gente fala da, da sei lá, quais nomes mais utilizam, mas eu chamo de consciência de tudo que é. Quando eu me relaciono com o que a maioria das pessoas chamam de Deus, porque a maioria das pessoas chamam, por muito tempo eu chamei de Criador. Só que Criador a gente está trazendo uma tendência masculina, né? E não é masculino e não é feminino, só é. E aí eu comecei a me relacionar com essa divindade que que está em tudo que é, dessa forma. Eu chamo de consciência de tudo que é. Porque ela está em todos os lugares, ela é onipresente. Ela está aqui nessa parede que eu toco, ela está nesse microfone, ela está na minha voz, ela está nas ondas sonoras que saem, entram no microfone e chegam até você, ela está no meu computador que está na minha frente, ela está na webcam, ela está no tablet, ela está em tudo. Ela compõe a realidade. Então, para pra pensar, é como se a gente estivesse dentro de uma mente. Tem muitas religiões e filosofias que falam que a gente é o sonho de Deus, mas é porque é essa a estrutura que embasou isso, né? É como se a gente fosse pensamentos de Deus, como se a gente fosse pensamentos dessa consciência. Inclusive, pegando esse conceito, eu digo muito uma crença minha, assim, que eu implementei, que eu instalei em mim. Já que nós somos parte da mente de Deus, eu faço uma analogia com a nossa mente. Lembrando que a gente é um pinguinho para um oceano inteiro, quando a gente for fazer uma comparação. Mas, quando a gente faz essa comparação usando um outro princípio egípcio chamado
a lei da correspondência, ou o princípio da correspondência, que diz assim, ó, tudo que é em cima é embaixo, tudo que é embaixo é em cima. Que diz que tem uma correspondência entre os planos. E você vai entender esses planos já já. Quando a gente pega esse princípio e aplica, olha só o que eu instalei como crença. Que já que a minha mente ela é metafísica e o meu cérebro ele é físico, é como se o meu cérebro estivesse permeado por essa energia que é a minha mente. E eles trocam, eles são, é como se fosse um rádio captando informação. Eu imagino o criador, essa consciência de tudo que é, como essa mente que permeia tudo. E a gente está no plano físico, os planetas, o Sol, as estrelas, os cometas, os buracos negros. Tudo isso está num plano material. Logo, é como se fosse o nosso cérebro. Então, nós estamos dentro de um planeta que é uma célula física dessa mente do universo. A gente, como potências de uma célula dentro dessa mente do universo, também somos células. Então eu costumo dizer que nós somos neurônios de Deus. O que um neurônio faz no nosso sistema nervoso? Para quem não sabe, neurônio, os neurônios são as células que compõem o nosso sistema nervoso. Então o nosso cérebro, ele basicamente é composto por duas células, neurônio e células da glia. Imagina um cookie, um biscoito de chocolate, né? Um cookie de chocolate. Ele tem aquela massinha, né? É como se fosse uma ilhazinha de massa, e ele tem bolinhas de chocolate. A massinha são as células da glia, que compõem o nosso cérebro. As gotinhas de chocolate são os nossos neurônios. Os nossos neurônios, eles precisam se comunicar para a gente ter pensamentos, para a gente ter movimentos, para a gente ter reação. Então eles se comunicam fazendo um. Eu tô trazendo numa linguagem mais simples, tá, gente? Para todo mundo entender. Mas eles ficam conversando entre eles, liberando químicos. Então a gente tem os nossos comportamentos porque a gente libera neurotransmissores e neuroquímicos, porque tem uma variação. André, por que você está falando que nós somos neurônios de Deus? Porque, na minha percepção, nós estamos aqui para nos conectar assim como os neurônios. Então, os neurônios, eles existem para fazer sinapses. E olha que incrível, os neurônios, eles têm uma particularidade coletiva ali, um grupo, né, o que compõe parte do teu cérebro. Então você tem o hipocampo, você tem o córtex pré-frontal, você tem regiões onde tem neurônios ali específicos que reagem de uma forma padronizada. É assim que é o nosso convívio na sociedade. Nós temos nossa família, nós temos nossos amigos, nós temos afinidade com pessoas e com ambientes diferentes de outras pessoas e de outros ambientes. Então eu me comporto muito diferente de um suíço, por exemplo. Eu me comporto muito diferente de um chinês. Eu me comporto provavelmente diferente de você que estamos no mesmo país aqui e a gente tem uma cultura diferente. Às vezes você é do sul, eu sou do sudeste, eu falo de um jeito e você fala de outro. Talvez se a gente se conhecer, demora um pouco para a gente pegar o jeito um do outro. Então nós somos neurônios de Deus, nós estamos aqui para nos conectar, para ampliar a sinapse, para ampliar, para fazer neuroplasticidade, para se conectar e ganhar informação juntos. Porque quando eu troco com você, eu ganho e você ganha. Quando nós estamos é, em conexão, em troca genuína, nós dois ganhamos. Os dois neurônios evoluem. Ah, André, mas você tá acima e eu tô abaixo. Quando eu te jogo informação, você capta e você sobe. André, eu sinto que eu tenho mais informação, mais experiência que você. Você tá em cima e eu tô embaixo. Então joga informação em mim, pega o que eu tenho, a gente troca e aí a gente equaliza a nossa energia, a nossa frequência, o nosso conhecimento, a gente troca experiência. Então nós somos neurônios de Deus. Por quê? Porque o todo é mente, o universo é mental. Então nós estamos dentro de uma mente. Mais uma vez, uma mente incognoscível, uma mente que a gente não consegue caracterizar, uma mente que a gente não consegue dar qualificações para ela, mas é uma mente.
Por que que uma oração funciona? Se questiona, por que que a oração funciona? Por que que eu me conecto através do meu pensamento? Por que que eu fecho os olhos, verbalizo e aquilo acontece na minha vida? Porque Deus é mente, Deus é energia. E a gente vai avançar nisso, né? Nessa mente que tudo é. Eu não sou o dono da verdade, isso é só a minha percepção de tudo que eu estudei fez sentido pra mim, porque eu estudei muita coisa que não faz muito sentido, isso aqui pra mim faz muito sentido, e de tudo que eu boto em prática e tem dado certo. Eu tenho atendido centenas de pessoas, tá? Eu não vou falar milhares, não. Já deve passar de 1.000 pessoas, com certeza. Mas eu não vou falar milhares, mas eu atendo, já atendi centenas de pessoas, atendo dezenas e dezenas de pessoas mensalmente, né, semanalmente. Eu sou psicoterapeuta por formação, trabalho aí em duas vertentes, né, tenho essa vertente energética, filosófica, espiritual, de muita prática também, não só de teoria. Tenho essa vertente de ensinar, de trazer o conhecimento, mas uma vertente muito prática também, onde tudo que eu falo aqui eu boto em prática dentro do consultório, dentro das minhas mentorias, dentro das minhas consultorias. Então, por que que eu estou dizendo isso? Que isso tudo que eu estou passando para vocês é o que eu testei e deu certo. É o que deu resultado para essas centenas de pessoas que eu já atendi, para essas pessoas que hoje fazem parte de um grupo, enfim, que a gente está construindo muito bacana. Então, é um conceito que faz muito sentido, e se você parar para aprofundar nesse conceito, inclusive dentro do Mente Zero tem uma aula sobre os 7 princípios egípcios, que a gente chama de princípios herméticos, que é o princípio do mentalismo, da causalidade, do gênero, da polaridade, do ritmo, enfim, os 7 princípios estão lá dentro. E essa aula aqui eu vou pegar alguns, enfim, nesse webinário eu vou te mostrar o que realmente você precisa entender para começar a ampliar o teu ponto de vista sobre a realidade, sobre o teu campo energético, que é a nossa proposta aqui. Bom, dito que o universo é mental, eu quero te trazer aqui para o que vai embasar todo o nosso webinário. Então, no universo existe uma hierarquia. E quando a gente pensa em hierarquia, a gente pensa em algo mais ou menos assim, ó, um triângulo, né? E a gente vai dividir esse triângulo em 3 partes. Só que a hierarquia que eu quero mostrar para vocês, a gente precisa fazer o exercício de fazer isso aqui, ó. A gente vai rodar. A gente vai olhar assim para nossa hierarquia. Então, já fixa nessa imagem. Há algo menor na ponta. Vou diminuir aqui para a gente conseguir escrever. Há algo menor na ponta. Existe um meio. E existe um topo que é maior. E assim, parece estar desproporcional, mas não é proposital, tá? Primeiro, eu quero que a gente entenda que esse aqui são os 3 grandes planos. Os 3 grandes planos da realidade. Os 3, anota isso. Os 3 grandes planos. Eu aconselho que você desenhe isso, tá? De verdade. Eu aconselho que você desenhe isso, que isso aqui vai ser um mapa para mudar a tua realidade. Então, desenha aí que você vai absorver melhor tudo que a gente está conversando aqui. André, o que, que são os 3 grandes planos da realidade que você está dizendo? Primeiro, o plano físico. Então, aqui, na base da pirâmide, quando a gente olha para cima, tem 2 grandes planos ainda, porque a gente está num grande plano físico. Grande plano físico. Acima do grande plano físico, nós temos o plano mental. E acima do grande plano mental, nós temos o plano espiritual.
Só de você bater o olho nisso, você já vai começar a fazer várias conexões de, cara, se realmente for assim, os problemas que eu tenho no plano físico, eles podem ter origem no plano mental, né? Que é esse plano aqui, ó. Os problemas que eu tenho, os transtornos mentais, as minhas crenças, os meus comportamentos, eles podem sim ter origem no grande plano espiritual. Por que não? Então imagina que o grande plano espiritual é um grande oceano. E esse grande oceano, ele derrama água para dentro do plano mental. E o plano mental derrama água para dentro do plano físico. Muitas vezes você está agarrado na sua vida porque você só está olhando para cá, ó, só para o plano físico. Você quer resolver os teus problemas materiais, você quer resolver os teus problemas físicos, no sentido de relacionamento, no sentido de pagar conta, de comprar um carro, comprar uma casa, de ter um conforto. Só que você só tá olhando aqui, ó, pro plano físico. Em momento nenhum você tem que abrir mão disso aqui. Ok? Em momento nenhum você tem que abrir mão disso aqui. A gente vai conversar mais sobre isso. O que eu quero mostrar para vocês é que vocês têm que olhar, observar e aprender a trabalhar com esses três grandes planos. Porque a hierarquia aqui é de baixo para cima. A hierarquia aqui, quer dizer, é de cima para baixo, me perdoem. É de cima para baixo. Essa seta ficou horrível. É de cima para baixo. Então a gente vem do plano espiritual, que é essa mente incognoscível, essa mente que tudo é, essa consciência que em tudo está, permeando a existência. Então nós temos uma parte nossa, um fragmento nosso, ou a nossa totalidade, nós somos um fragmento aqui no físico, né? Que eu acho que faz mais sentido, no plano espiritual, que vai derramar energia, informação, ondas para o plano mental, que vai se consolidar, que vai ficar denso e vai se materializar no plano físico. O que esses três planos têm em comum? Algo chamado energia. Algo chamado energia. Tudo é energia. Einstein falou isso, todos os físicos quânticos falam isso, já foi provado, tudo é energia. Matéria é energia condensada, é energia vibrando mais baixo. No plano espiritual, é a energia vibrando em sua potência máxima. No plano mental, é uma onda energética em determinadas vibrações, em determinados hertz. Cara, olha para isso aqui, de verdade. E começa a encaixar isso na tua vida. Começa a perceber, pensa num problema aí, eu quero que você pense num problema agora. Qualquer problema que seja. André, eu tô com um problema de ansiedade. Então você tem que ter ferramentas para trabalhar no plano mental, concorda? Aí você faz o quê? Você pega aqui no plano físico e toma remédio. Ajuda? Lógico. Tem que parar de tomar? Não, não é isso. Se a gente tem a ciência do plano da realidade para nos ajudar, não é para você ignorar. Mas concorda que se é um problema no plano mental, o plano mental ele é superior ao plano físico e você acha que você vai resolver esse problema com remédio que é do plano físico, você não vai conseguir resolver esse problema. Você precisa de alguém que entenda as ferramentas do plano mental, que entenda o jogo desse plano aqui, ó, para te ajudar, para te dar as ferramentas para você atuar no plano mental. Não tem como você pegar o martelo, o bisturi, o estetoscópio, as ferramentas do plano físico
e querer resolver problemas no plano mental. Não tem como. Isso é uma incoerência. Até você não ter essa informação que eu estou te dando, tudo bem. Você está tentando isso. Mas agora eu quero que você olhe e fale: caraca, realmente não faz sentido. É igual eu querer pegar um martelo para consertar uma boia de piscina. Porra, não dá. Você tem que pegar uma cola, você tem que pegar alguma coisa para tapar o furo. Martelar a boia de piscina não vai adiantar. E a gente faz isso. Só que a maioria não tem o conhecimento do plano mental. Psicólogo, psicanálise, psicoterapia, como eu sou psicoterapeuta. A maioria dessa galera não tem as ferramentas necessárias para o plano mental, para resolver, para ressignificar, para entender o jogo da imaginação, para entender o jogo desse plano que é gigantesco e que está tomando a tua vida. Então a tua energia, quando a gente fala de campo energético, é o conjunto do teu físico, do teu mental e do teu espiritual. Agora tu para pensar, e se essa ansiedade tiver uma origem espiritual? Se as pessoas não têm ferramentas para lidar com o mental, tu acha que as pessoas têm ferramenta para lidar com o espiritual? Aí você fala, cara, não, eu vou na igreja. Aí o pastor bota a mão na tua cabeça, começa a orar, realmente te dá uma melhora, porque funciona. Ele tá emanando energia para você ali, e ele. Eu, ele tá. Eu ia fazer uma crítica, mas cancelo o julgamento. Mas eu vou considerar que ele é uma pessoa ali de muito boas intenções, e se você confia nele, isso acontece. Ele vai te derramar um monte de energia ali. Tu sai daquele lugar bem, tu sai, porque ele te deu muita energia, ele mudou ali o teu campo. Só que de verdade, ele foi na origem do problema espiritual? Será que ele foi? Será que o padre consegue? Conseguir eles conseguem, tá, gente? Eles têm ferramenta para isso. Só que o sistema não permite que eles ajudem todo mundo e eu acho que também não dá. O grande problema é que eles não ensinam. O mais me incomoda é que eles não ensinam. O que eu quero fazer é te ensinar. Eu quero que você tenha a arma espiritual. Eu quero que você tenha a arma mental. Ou ferramentas, né? Ferramentas fica mais agradável de falar. Aqui é arma mesmo, tá? Espiritualmente falando, é arma. Então vamos supor que a tua ansiedade, a tua depressão, os teus transtornos de bipolaridade ou a tua escassez tem origem espiritual. Tu tem a ferramenta para resolver isso? Não adianta trabalhar mais. Tu vai ganhar mais dinheiro, tu vai perder dinheiro. Tu vai ter um ano muito bom, vai ter um outro ano muito ruim. Eu sei. Eu ainda estou vivendo isso no sentido de observar essas oscilações. Quando a gente entende que temos problemas físicos, que vamos resolver com problemas físicos. Remédio. Trabalhar mais. Não tá pegando aí, né? Deixa eu botar aqui pra baixo. Remédio. Trabalhar mais. Isso aqui tudo a gente resolve no plano físico. Então você cortou o braço. Irmão, não adianta. Quer dizer, o mental vai ajudar muito. Adianta porque é um plano superior. Então você pode simplesmente se hipnotizar e não sentir dor. Você pode simplesmente ter um domínio mental tão grande que você vai esperar aquilo se cicatrizar. Não aconselho, tá? Por mais que você chegue nesse nível, vai no hospital e pede para eles costurarem isso aí. Pede para eles darem ponto. Porque é uma ferramenta física e nós precisamos. Tem um filósofo jesuíta, e eu posso estar enganado, mas eu acho que o nome dele é Asta Shihan, alguma coisa assim. É um nome parecido, tá? Porque tem Asta Shihan também, que é o comandante enfim, da tropa estelar aí. Em algum momento a gente fala sobre isso. Mas
Ele diz o seguinte, anota isso também. Recomendo que vocês anotem. Nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Ponto. Não somos humanos tendo uma experiência espiritual. Vou repetir. Nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Não somos um humano vivendo uma experiência espiritual. O que ele está dizendo aqui? Ô, filho, você está vivendo no plano físico. Não abre mão disso não, tá? Porque é uma experiência que você está tendo aqui. O teu espírito é teu espírito. Você precisa entender o jogo da matéria, o jogo físico. E aí, nesse jogo, você precisa sim considerar o mental, você precisa considerar o espiritual. Mas não é para abrir mão do físico. Não é para você. Tem gente que vem com esse propósito. Com um propósito sacerdotal, com um propósito, né, de ser um monge, de ser uma freira, um propósito de retidão, de se retirar. É um propósito da pessoa, é uma vivência da pessoa, é uma experiência da pessoa. Nós, meros mortais, vivemos uma experiência física. Não confunda isso. Não abra mão do sexo. Quebre os tabus da sexualidade. Quebre os tabus do dinheiro. Dinheiro é bom. Dinheiro é energia condensada do plano físico. Dinheiro é bom. O mundo tem prazeres que você pode lidar com esses prazeres. Você não deve deixar esses prazeres te dominar, mas você pode ter prazer, meu filho. Você merece, você é digno. O teu espírito está vivendo uma experiência humana e você não precisa abdicar dos prazeres. Tô falando para tu encher o rabo de cerveja todo dia? Não. Tô falando para você se perder no sexo, para entrar na luxúria, na perversão? Não. Não é isso. Não confunda a minha fala. Só que se você é casado, vai explorar a sexualidade. Se você tem uma capacidade, uma habilidade, vai ganhar dinheiro. Se não tem, vai adquirir a capacidade e a habilidade para ganhar dinheiro. Porque o dinheiro vai te dar acessos à experiência que o teu espírito vai agradecer, pô, cara. A galera, ela se perde muito, cara. A galera se perde muito, se perde muito. Entre um monte de tabu, entre um monte de crença, entre um monte de. Cara, tudo tem a hora certa, o momento certo. Salomão disse isso, né? Há tempo de guerrear, há tempo de paz, há tempo de chover, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sol, há tempo de tudo. Há tempo de viver o plano físico, há tempo de você viver o teu plano mental, entrar em profundas meditações, entender o jogo mental, estudar como que funciona a mente. Há tempo de tu ter experiências espirituais. Há tempo. Então, a primeira coisa que eu quero te falar nesse webinário aqui é: tudo é energia. Tudo é energia. O espiritual, o mental e o físico. Você precisa das grandes armas, das grandes ferramentas. Você precisa da ferramenta do físico, que são ferramentas materiais. Você precisa de ferramentas, vou atravessar aqui, da mente, que são ferramentas psicológicas.
e você precisa de ferramentas espirituais, que são ferramentas puramente energéticas. Você precisa, tá? Não te ensinaram isso na escola, eu sei. Não te ensinaram isso na faculdade, eu sei. André, eu fiz mestrado, não me ensinaram isso, eu sei. André, eu sou de humanas, nunca me falaram isso, eu sei. André, lá na minha igreja nunca me explicaram isso, eu sei. André, eu sou de um centro, de Umbanda, muito bom, um centro, e não me explicaram isso. É, eu sei. Eu sei que não te explicaram, eu sei. E é por isso que a gente cria esses webinários, é por isso que a gente cria. é, a internet tem muito informação, basta você saber filtrar. Dito isso, que os três grandes planos estão moldando a nossa energia, nós vamos entrar agora como que nós absorvemos. Vou mudar essa palavra. Como que nós manipulamos, e aí com manipular eu vou te mostrar o que são os três seis, tá? E aí você vai entender minha fala. Como que nós fazemos para lidar com situações do plano físico, do plano mental e do plano espiritual. Beleza? O que são os três seis? Os três seis é para você lidar com a energia. Quais são os três seis, André? C, C e C. Tá azul. Anota isso aí. Captar, converter e canalizar. André, eu preciso lidar com a inveja lá no meu trabalho. Tem uma energia de inveja muito grande porque eu fui promovida. Eu preciso lidar com essa energia porque tá me deixando muito, muito abatida, tá me deixando muito sem energia. Então é um problema de questão energética do plano mental, concorda? Não é no plano físico. Cadê a inveja? Me dá aí 2 quilos de inveja. Você não consegue me dar 2 quilos de inveja. É um problema energético do plano mental. Então a gente primeiro vai ter que entender que todo problema é energético de algum plano. A inveja, que a gente está pegando aqui como exemplo. O que eu vou ter que fazer com a inveja, André? Você vai ter que captar. Eu vou ter que captar a inveja? Sim. Você vai ter que captar. Você vai ter que converter. E depois canalizar. Já te dei uma ferramenta do plano mental. Captar, converter e canalizar. A partir do momento que eu paro de rejeitar a inveja, a partir do momento que eu paro de rejeitar a inveja, eu começo a captar, ou seja, eu pego porque é energia. Eu quero essa energia, me dá? É inveja, foda-se, me dá, eu quero. Eu começo a converter, ou seja, eu pego essa energia, crio uma capacidade de transmutação, que é uma outra ferramenta do plano mental. Crio uma capacidade de transmutação, transmuto, então eu vou transmutar e depois eu vou canalizar para onde eu quero. Para fazer ainda mais, para acordar ainda mais cedo, para ter ainda mais energia, para ter mais disposição. Captar, converter e canalizar. Tatua isso. Captar, converter e canalizar. A gente teve algumas etapas aqui no nosso webinário. A gente tem uma introdução onde eu te mostrei que a maioria dos teus problemas é energético. Então você está com problemas energéticos. O que é energia?
né? Que é a metafísica, que é além da física, que é tudo aquilo que a gente não consegue ver, que são ondas de informação. Te falei que temos princípios universais e um deles é que o todo é mente. E te mostrei os três grandes planos, do qual esse todo que é mente é uma mente espiritual, aonde tem um plano que é o plano mental e existe outro plano que é o plano físico. Agora eu tô querendo te dar algumas ferramentas para você já sair daqui entendendo como que funciona um pouco esses três planos, tá? E a primeira ferramenta que eu tô te apresentando são os três Cs. Captar, converter, canalizar. O que eu tô te falando é para de resistir. Para de resistir. Para de resistir ao olho grande, à inveja, para de resistir à maldade, para de resistir ao ataque verbal, para de resistir. Aceita tudo. O crescimento, a expansão de consciência, a expansão de energia é quando a gente para de julgar, para de resistir e começa a integrar. Você começa a integrar seus medos, você começa a integrar suas resistências no sentido de, eu sou muito resistente à inveja, isso me irrita, eu sou muito orgulhoso. Você começa a integrar isso, para de julgar, para de se criticar e começa a integrar. Como que você faz isso? Captando a energia. Você capta a energia. Você deixa tudo acontecer. Você começa a se tornar um pouco passivo energeticamente. Só que é passivo no primeiro momento, quando você recebe e deixa aquilo acontecer. Porque você tem uma capacidade que é de transmutar, ou seja, de converter essa energia. Você me mandou uma energia de ódio, eu vou sentir essa energia. Dentro da mentoria Mente Zero, eu ensino você a saber o que é seu e o que não é. Então a gente tem que entender o que, que eu estou produzindo de emoção, o que, que o outro está mandando para mim, o que, que é do ambiente. Lá dentro do Mente Zero eu ensino a você a perceber o que é seu, o que você está produzindo e o que não é. O que é do outro, o que é do ambiente, o que é de uma pessoa pensando em você lá no Japão, que está te incomodando aqui. Então, tudo que não é seu, você vai captar. Isso aí é indiferente. Você vai captar. Só que o que que você vai fazer com isso? Você vai transmutar e depois você vai canalizar. Você pode até devolver para outra pessoa com aquilo ali ressignificado. Então a pessoa lá tem o Joãozinho. O Joãozinho tá com raiva do André. Aí tá o André aqui e tem o Joãozinho. Vou botar um vermelho aqui para simbolizar a raiva. Então o Joãozinho tá mandando aqui um monte de vibração de onda pro André. Só que o André é mente zero. O André é mente zerada. O que, que o André faz? O André começa a aceitar isso aqui. Ele não cria nenhum tipo de resistência. Ele traz essa energia, então ele deixa, ele capta. O André vai converter essa energia, que era um violeta. Cadê o violeta? Violeta aqui, ó, que é a energia da transmutação. Ele vai converter e vai mandar essa energia de volta convertida. André, ele te mandou ódio. O que, que você está mandando para ele com a mesma energia dele? Amor? Amor é a essência de tudo, né? Tudo é amor. Não, vou mandar compreensão. Compreensão. Vou mandar entendimento para ele ter entendimento que aquilo ali só está fazendo mal a ele. Vou mandar sabedoria, né? Que acaba sendo ali um pouco de entendimento. Então, Joãozinho manda, o André capta e o André manda de volta.
Só que agora uma energia com consciência. Anota isso. Quero que você anote isso. Aconselho que você anote. Devolvo. Isso é um mantra, tá? Isso é um comando, na verdade. Isso é um comando. Devolvo com energia de consciência anexadas. Sentiu que alguém tá te mandando inveja. Você vai captar essa inveja e falar, cara, que interessante, né? Eu também sinto inveja. Todo mundo sente, cara. Você não tá livre de nenhum tipo de emoção. Eu vou converter essa energia. Então, o que que eu faço quando eu tenho inveja? Olha a pergunta. O que eu faço quando eu tenho inveja? Cara, eu transformo inveja em admiração. Eu, André, tá? Tô botando aqui um caso meu. Você não tá livre de inveja. Você não tá livre de inveja. Você não é Madre Teresa de Calcutá. Até ela deve ter invejado alguém em algum momento da vida. Quando eu sinto que alguém tá me invejando, que tem ali uma inveja. O que que é inveja? Inveja é que a pessoa quer ter o que você tem, quer ser o que você é, sem pagar o preço que você pagou. Certo? Assim, bem resumido. A inveja, aí eu vou usar mais um princípio egípcio, que é a polaridade. A inveja está num polo, e a polaridade da inveja é a admiração. Porque se eu estou invejando o André porque ele dá uma boa aula, eu estou querendo que ele não dê essa boa aula. Eu estou querendo que ele não tenha sucesso. Eu estou querendo que, ao invés de eu ir lá e fazer o que ele está fazendo, de ter o resultado que ele tem, eu quero que ele não tenha. Não é isso, a inveja? Quando eu transformo essa inveja em admiração, olha só, é o mesmo movimento. Porra, o André dá uma boa aula, pô, o André tá explicando coisas que é difícil aqui na internet a gente ver, o André tá fazendo um webinar bem bacana. Cara, eu vou modelar o André. Eu admiro o André, logo eu vou modelar ele. O que que ele está fazendo? Como que ele faz? Como ele chegou até ali? O que que ele precisou fazer? Aonde que ele começou? Será que o André não pode me dar umas dicas? Será que se eu falar com o André eu não posso encurtar o caminho porque ele vai me falar onde ele errou e eu não preciso errar onde ele errou? Porra, a Maria foi promovida e quem era para ser promovida era eu. Porra, tô morrendo de inveja da Maria porque o salário dela dobrou e eu continuo ganhando aqui a mesma mixaria de sempre. Começo a ter inveja da Maria. Porra, não era pra ser, era pra ser eu. Porra, ela não merece. Aí eu inverto. Eu vou converter. Eu vou converter essa energia. Eu vou fazer a seguinte pergunta: o que que ela fez que eu não fiz? Ah, ela puxou saco. Não, não foi isso. Isso aí é o que você quer acreditar. Não foi isso. Não, é porque ela vive puxando o saco do chefe, André. Então eu vou te falar o que ela fez. Ela fez network certo. Ela soube se conectar e você não. Porra, a Maria se conecta melhor do que eu. Não quero que ela se conecte. Inveja. Como eu faço para me conectar como a Maria? Admiração. O que que eu fiz? Captei e tô começando a converter. Converti, dei um significado diferente para aquilo. Eu vou começar a canalizar. Como eu canalizo? Cara, a Maria me mostrou o que eu quero. Porque quando a inveja, cara, tudo no universo é bom. Pô. Tudo é amor. A inveja é ótima pra te mostrar o que você quer, porra. Muitas pessoas falam assim: ah, eu não sei o que eu quero da minha vida. Tá, me fala quem você inveja, pô. Ah, André, eu não invejo ninguém, para de mentira, pô. Se tu tá parado, se tu tá estagnado, tu não tem resultado, tu tá invejando alguém. Quem tu inveja? Não, cara, me fala que isso vai ser bom. Quem tu inveja? Pô, eu invejo o seu Paulo lá da minha rua que comprou uma BMW X1. Tá, o que que seu Paulo faz? Pô, seu Paulo é empresário. Tá, e como que é a família de seu Paulo? Pô, seu Paulo tem uma família muito bacana. Ele tem 2 filhos, ele trata bem a esposa. Pronto, porra, você sabe o que você quer agora. Você quer ter uma família bem bacana, você quer ser empresário e você
com o dinheiro que você vai empreender e vai ganhar, você quer comprar uma BMW ou um carro que te traga um status como uma BMW, porque às vezes não é nem sobre a BMW, às vezes é um carro que traz o status da BMW. Parabéns, através da tua inveja tu descobriu o que tu quer, agora é só canalizar essa energia. Tudo no universo é bom. Não existe a polaridade negativa quando você tem o olhar treinado. São só polaridades. Só é assim. Só é direita e esquerda. Não é que a direita é boa e a esquerda é ruim, e nem que a esquerda é boa e a direita é ruim. Só é direita e só é esquerda. Só é inveja e só é admiração. Então eu consigo extrair da inveja algo bom. O que é algo bom da inveja? Agora eu sei o que eu quero. Se eu tô no Instagram, alguém me incomoda, eu paro pra ver o que tá me incomodando. Pô, às vezes a pessoa tem um estilo de vida que eu queria ter. Porra, obrigado, agora eu sei o que eu quero, porque até 5 minutos atrás eu não sabia. Mas não, a galera quer ficar presa no mundo físico, né? Então aqui qual é o problema? É o material, né? Eu quero a BMW, ele não pode ter, por que ele tem e eu não tenho? Eu quero a casa. Mas não vai pro mental, porra. Porque a inveja tá no mental. A inveja tá no mental. A falta de energia, a falta de ânimo tá no mental. Você estudou o que o seu Paulo estudou? Porra, mas seu Paulo só tem a 7ª série, eu tenho mestrado e eu não tenho BMW. É, mas o seu Paulo estudou empreendedorismo e você nem sabe. Seu Paulo começou lá com uma vendinha, vendendo hortifruti, enquanto ele extraía informação da galera que ia lá vender as coisas para ele. Pô, como que funciona o comercial da tua empresa lá? Como que eu faço aqui a gestão de lucro, a gestão de capital? Como que eu faço? Ah, se eu lucrar 20 mil esse mês, como que eu vou gerir esse dinheiro? Tudo físico, ó. Físico e mental, físico e mental, físico e mental. Aí às vezes você tá densificando tanto a tua inveja que tá vindo pro plano espiritual já. Que daqui, se tu for densificando, tu vai densificando o mental. Tua mente é só inveja, é só reclamação, é só. Olha só o que tu vai fazendo. Daqui a pouco o teu espírito tá contaminado de tanta densidade. Aí tu vai densificando isso, tu vai densificando. Daqui a pouco teu espírito tá densificado, tua mente tá densificada, teu corpo tá densificado. Tu vive uma vida totalmente estagnada, parada. Tu olha pra tua mulher, tu não gosta mais da tua mulher, teus filhos saíram de casa, tu fala que teus filhos não te ligam mais. Tu tem um carro, já tem 10 anos que tu não troca teu carro, ou tu nunca teve um carro porque tu não conseguiu ter o carro. Ou, cara, assim, e muitas vezes, que é a maioria dos meus clientes que entram na mentoria, são pessoas que conseguiram o carro, são pessoas que conseguiram a casa, são pessoas que os filhos já estão em boas faculdades, e são pessoas que falam assim: e agora? Dedé, e agora? Eu tô com um vazio imenso. A minha empresa dá dinheiro, o meu filho tá na melhor faculdade da região. Porra, meu marido é de boa, cara. Eu gosto do meu marido, a gente tem ali a nossa vida, mas tem um vazio dentro de mim absurdo. Tem um vazio absurdo dentro de mim. Sabe por quê? Porque você superou o plano físico. Você, ó, deu check aqui, ó. Vou botar aqui. Plano físico, check. E aí você tá numa transição entre o mental e o espiritual. A missa todo domingo já não te supre mais. O culto todo domingo já não te supre mais. Você quer descobrir quem você é. André, mas eu tenho 50 anos. Eu já sei quem eu sou. Será? Será que você sabe? Se questiona aí quem você é. Porque se você começar a resposta com eu sou empresário, eu sou mãe do Gabriel e do Miguel, eu sou mulher do Rodrigo, eu sou dona da empresa
TTT e eu sou uma pessoa muito esforçada, dedicada, disciplinada. Essa é você? Será que essa é você? Se você perguntar assim, André, quem é você? Eu vou te responder assim, ó. Cara, o pouco que eu conheço de mim, eu sou criativo, eu prezo pelo valor da liberdade, eu sou comunicativo, eu exploro a comunicação, eu exploro a conquista. Eu sou um cara que é visionário, mas ao mesmo tempo tem dificuldade de fazer as pequenas coisas. Eu gosto de organizar grandes coisas, mas as pequenas coisas eu tenho dificuldade de organizar, então tenho que trabalhar nisso. Olha só como o papo é diferente. Pô, beleza, o André é marido da Juliana, o André tem isso, tem aquilo, o André é professor, o André é psicoterapeuta. Entende? É. Mas quem é o André? O André viveu a liberdade. E não é a liberdade promíscua. Não, é liberdade em todos os sentidos. Liberdade espiritual, liberdade emocional, liberdade mental, liberdade geográfica. O André veio desfrutar do mundo como o mundo é, sem querer controlar as coisas, mas talvez fazendo mudanças necessárias que cabe a mim, alcançando pessoas que cabe a mim alcançar. Talvez eu não queira ser o presidente do Brasil. Talvez daqui 10 anos eu queira, eu não sei. Mas agora eu quero alcançar pessoas como você que está me ouvindo e que eu posso mudar a tua visão de mundo a ponto de você se sentir melhor. Sabe por quê? Porque a gente não quer o carro, a gente não quer a casa, a gente não quer um relacionamento bom, a gente não quer filhos lindos e saudáveis, a gente quer o estado emocional que isso nos gera. Eu não quero o carro, eu quero o estado emocional que eu vou entrar quando eu adquirir o carro, quando eu andar no carro, quando eu falar o carro é meu, quando eu falar eu comprei o carro. Eu não quero uma casa, eu quero o estado emocional que eu vou ter dentro daquela casa. Eu não quero um relacionamento bom, eu quero segurança. Eu quero alegria, eu quero bem-estar. Percebe o que a gente busca, na verdade, são estados emocionais? É isso que a gente busca. Quando a gente tem grandes sonhos, grandes objetivos, a gente tem que começar a se questionar o que eu realmente estou buscando. Quando eu faço essa pergunta, eu estou perguntando assim, ó, o que eu quero sentir quando eu comprar esse carro que eu tanto quero? O que eu quero sentir quando eu comprar essa casa que eu tanto quero? O que eu quero sentir quando eu casar? O que eu quero sentir? O que eu estou buscando? Eu estou buscando segurança, eu estou buscando agradar alguém, eu estou buscando a sensação de realizar as expectativas do meu pai e da minha mãe. O que eu estou buscando de verdade? Eu te garanto, não é o carro, não é a mansão, não é a promoção no emprego, não é um filho por simplesmente ter um filho. Você está buscando um estado emocional que ser mãe te proporciona. Você está aí buscando um estado emocional que o dinheiro a mais que aquela promoção vai te trazer, vai te gerar. Então, o dinheiro a mais vai fazer eu viajar mais, e eu viajando mais, eu vou ter estados emocionais diferentes, porque eu vou estar conhecendo lugares diferentes, vou estar experienciando coisas diferentes. E já que eu busco estados emocionais, por que não aprender como que eu entro e saio dos estados emocionais que eu me vejo,
que eu padronizei. Quando a gente se conscientiza disso, a gente vê que tem um mundo para explorar interno. E eu queria muito te fazer um convite para você me deixar te ajudar a entender o teu campo energético, a entender quais são as tuas questões do passado que estão interferindo no presente e estão impactando no teu futuro. Porque para você conseguir desenvolver o teu campo energético, você tem que ter duas informações. E poucas pessoas têm isso claramente na sua mente, né? Nas suas ideias. Que é você saber o teu ponto A, que é onde você está. Então, você sabe onde você está. Você sabe os estados emocionais que você está vivendo. E para onde você está indo, que é o ponto B. Essas duas coisas, essas duas informações têm que estar muito, muito claras na tua mente. Porque o caminho do ponto A para o ponto B, ele vai ser feito em oscilações. Vai ter altos e baixos. Só que, se você entender o teu campo energético, então aqui é você. Ao teu redor estão todas as informações, né? Aqui estão todas as tuas ondas de informações, tuas probabilidades. Quando a gente entende isso, que está tudo no nosso campo, eu consigo conectar com esse campo e entender o que você está fazendo, quais são os estados emocionais que você padronizou aqui no teu campo, te dar as ferramentas para você quebrar isso e você conseguir ter uma eficácia maior na tua vida. O que eu quero te oferecer? Eu quero te dar uma sessão gratuita comigo, uma chamada de vídeo. Se você chegou até aqui nesse webinário, é porque você se interessa por esse assunto. E talvez você não saiba como você lida com o teu campo energético, as coisas que você sente que não são suas. Eu tenho certeza que você entra em ambientes e sente a energia do ambiente, que está pesada, que está densa. Os pensamentos que não são seus, que você capta de outras pessoas. Então imagina, tem alguém aqui, a tua mãe. A tua mãe está pensando de forma deprimida, tua mãe tem um pensamento mais desanimador, e ela emite esses pensamentos em onda, porque nossos pensamentos são ondas de informação. E aqui está você, toda serelepe pimpona, feliz da vida, recebendo essas informações. E de repente você começa com pensamentos que você não tinha. E você começa a alimentar um padrão de mentalidade, um padrão de ideias, um padrão de pensamentos que começam a impactar no teu resultado lá do A para o B. De repente você já não tem mais ânimo, já não tem mais disposição, de repente você já não aguenta mais levantar cedo. Deixa eu te contar. Às vezes o que o teu vizinho está vivendo, está sentindo, pode estar impactando direto no que você está sentindo. Pode ter questões ao teu redor sugando a tua energia. Pode ser que no teu trabalho, o teu colega tá te consumindo de uma tal forma que você vive para baixo. Eu quero te ajudar a criar uma barreira para isso aqui não acontecer. E não só isso. Eu quero te ajudar a limpar esses pensamentos aqui, ó, que estão te invadindo. Quero te ajudar você a captar, converter e canalizar. Criar essa barreira. Que por mais que tentem, ou. Porque a maioria das vezes é sem querer, né, gente? Ninguém. Quer dizer, ninguém não, mas a maioria das pessoas não faz por querer. Elas alimentam sentimentos e estados emocionais aqui nelas que emitem para você.
Eu quero fazer uma sessão de diagnóstico com você, totalmente gratuita. É só você clicar nesse link aqui que está aqui embaixo, fazer o teu cadastro. Você vai responder algumas perguntas lá, um quiz, para ver se realmente isso faz sentido para você. Você vai deixar o seu contato, a minha equipe vai entrar em contato com você. A gente vai marcar essa chamada gratuita. Estou falando que é totalmente gratuita, para você me conhecer, para você saber como que eu atendo, para você saber como que eu posso te ajudar. É claro, no final eu vou te fazer um convite, se você quiser continuar comigo, você continua, senão tá tudo bem, eu já contribuí na tua vida, tá tudo, estamos kits, ok? Então, clica aqui no link, faz o cadastro para a gente fazer exatamente isso aqui, ó. A gente vai criar esse escudo, limpar o teu campo e eu vou te dar informações, ferramentas mentais e espirituais para você lidar no grande plano mental e o grande plano espiritual. Combinado? Então espero que esse webinário tenha feito muito sentido para vocês. Paz e luz a todos os seres. Baruch atah Adonai Eloinu. Como dizem os judeus em hebraico, bendito é o Eterno que faz a videira prosperar. E assim nós prosperaremos. Paz e luz a todos os seres. Tchau!